Nós convidamos para este programa a professora Viviana Bose, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. Nós pedimos para que ela nos orientasse sobre o poema A Terra Desolada, de T.S. Eliot. Thomas Stern, é isso? Exatamente. Eliot. Então, professora, eu acho que Terra Desolada, Terra Devastada, esse poema tem no Brasil várias traduções. Terra estéril, né? Terra gasta. Eu queria que você falasse sobre o poema, mas antes era interessante a gente entender o Eliot, um pouquinho dele, a época dele. Ele viveu em que período? Foi antes da Primeira Guerra, ele nasceu no final do século XIX, é isso? Sim, ele nasceu em 1888, no meio dos Estados Unidos, numa cidade chamada St. Louis, que fica às margens do rio Mississippi. E a imagem do rio é muito importante na poesia do Eliot. A procura da água. Então, é um tema que vai reaparecer tanto na Terra Devastada ou Desolada, quanto depois no grande outro poema dele, que é Os Quatro Quartetos. Não é? Mas, quando jovem, ele foi primeiro estudar em Harvard, ele estudou filosofia, literatura, estudou até um pouco de sânscrito, que também vai aparecer na Terra Devastada. Estudou bastante, leu bastante Dante Alighieri, bastante Baudelaire, os simbolistas franceses, Laforgue, Shakespeare, os elisabetanos, tudo isso vai... Ele estudou literatura. Literatura e filosofia. E filosofia, tá. Essas coisas todas vão reaparecer na obra dele. E depois ele foi para a Inglaterra, na verdade, fazer uma tese sobre um filósofo inglês, em Oxford. Tá. Mas ele se cansou um pouco da vida universitária, especialmente porque ele chegou na Inglaterra exatamente no momento em que começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914. E a universidade se esvaziou, porque os jovens foram todos convocados para a guerra. E ele, como americano, os Estados Unidos não entrou imediatamente na guerra. Então, ele resolveu ficar em Londres, onde ele fez algumas amizades muito duradouras com grandes escritores, com Ezra Pound, que era um americano que também estava lá, com Virginia Woolf e outros escritores. E acabou se casando com uma inglesa, se tornou professor de literatura num colegial durante algum tempo, depois foi trabalhar no banco, no Lloyds Bank, onde ele trabalhou, porque ele sabia muitas línguas, e isso era importante no banco, né? E, finalmente, foi trabalhar numa editora, onde ele ficou quase que toda a vida, mas durante esse período da Primeira Guerra, ele começou a escrever o poema, The Wasteland. Mas ele já escrevia isso, já escrevia desde antes? Ele já tinha publicado, ele publicou 2 livrinhos, né, o Prufrock e outros poemas, depois um outro de poemas, já sob a influência do modernismo, do vorticismo, do imagismo, não é? Das vanguardas, né, que estavam naquele momento no seu auge, né? E aí, aí ele começa, faz esboços, né, desse longo poema durante a Primeira Guerra. A gente vai voltar a falar do poema, sim, claro, né? E aí depois desse poema ele vai ainda publicar outros livros ao longo dos anos 20. E durante a Segunda Guerra que ele escreve um outro grande poema, que é Os Quatro Quartetos. E também, ao longo de toda a vida, ele vai escrever crítica literária. Ele escreveu bastante sobre os poetas metafísicos ingleses, sobre Baudelaire, sobre Hamlet, sobre Shakespeare. Ele tem ensaios que são muito conhecidos no Brasil, como o Tradição e Talento Individual, né, que até hoje a gente lê nos cursos de letras. E, no final da vida, ele vai escrever principalmente peças de teatro. Então ele não fica na poesia? Apenas. Aí, mas o teatro é só no fim? Não, ele escreve antes. E, na verdade, se você lê o Terra Devastada, você vai observar que já tem várias cenas. Né? Ele sempre teve esse talento dramático. Mas depois, nos anos 30, ele escreve uma peça religiosa, que é o Assassinato na Catedral, que tem a ver com o assassinato do Thomas A. Becket, que é um mártir, né, da igreja anglicana, um mártir da Idade Média. Escreve algumas peças também meio cômicas, que se passam nessas mansões de campo inglesas ou em casas de família e tal. Ele ganhou o Prêmio Nobel, não esquecemos isso, em 48, né?
Legal. E você trouxe uma peça que ele escreveu aqui, Não, né? não é uma peça. Não é uma peça, é isso um aqui é um livro sobre os gatos. Porque esses poemas, The Wasteland, os 4 quartetos, são poemas muito sérios, né? No caso dos 4 quartetos, é uma meditação sobre o tempo, sobre a arte, mas esse livro é um livro engraçado, porque ele também tem um lado satírico, né? Tá. E vocês, bom, todos sabem que depois da morte dele, esse livro inspirou um musical, que é o Cats, né? Pelo qual ele se tornou muito famoso. E esse livro, Cats, ele foi traduzido para o português genialmente pelo Ivo Barroso. Está muito bem em português os poemas do Eliot. Do Eliot. Né? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre o poema principal, que é considerado o principal poema dele, né? É um poema assim, que tem referências a todos esses escritores que você falou, todos esses poetas que você citou. Tem citações em várias línguas. Qual é a importância desse poema? Como é que a gente pode definir a importância desse poema Terra Devastada? Bom, primeiro em relação ao título, The Wasteland, né? Waste, é uma palavra difícil de traduzir, porque a gente viu aqui em português, nós temos a terra gasta, a terra desolada, a terra devastada, a terra inútil, porque o waste tem uma relação com esterilidade, com o que está murcho, o dejeto, o resíduo, né? E é um poema que sintetiza um momento de crise da civilização. Então, ele chegou em 22, esse poema. Ele foi publicado em 22, 18, ele foi escrito principalmente em 20 e 21, num momento de grande crise pessoal do Eliot, mas que, de uma certa maneira, antenava também a crise europeia. Né? Então, é um momento em que a Europa está saindo da guerra, tem milhares de desempregados, depressão econômica, as pessoas estão enterrando seus mortos. Né? E o poema tem um aspecto assim meio purgatorial, né? Como se ele é composto, é como um mosaico, né? Ele é composto de cenas em sequência, que aparentemente uma não é relacionada à outra, não é um poema orgânico. Um poema que tem começa e vai levando uma história até o final. Não é. É como se as partes não totalizassem num todo. Tá. E ele mesmo diz, ao longo do poema, né, que o que ele pode mostrar para nós, leitores, é um amontoado de imagens quebradas. Num outro momento, ele diz, o que eu estou aqui montando são fragmentos, não é, que eu escorei das ruínas de uma cultura. Né? E ainda, uma imagem muito forte é cotos, stumps, cotos mutilados e murchos do tempo. Né? Então, o poema, ele é como se fosse uma montagem, mas não mais como as montagens de vanguarda do Picasso ou do Braque, ao qual ele foi relacionado, que formam um tipo de composição totalizadora. Não. É uma coisa única, né? Não é assim. É como se fosse, pelo contrário, pedaços quebrados. Cotos tem a ver com mutilação, com amputação. Então, a guerra, né, e a crise, ela está por trás da própria construção do poema. Né? O poema, como se sabe, é dividido em 5 partes. Né? A primeira, que se chama justamente O Enterro dos Mortos, começa com aquele verso famoso, né, que é o famoso "Abril é o mais cruel dos meses", que soa um pouco estranho para nós do hemisfério sul, porque no hemisfério norte o abril é o começo da primavera. Exato. E é justamente a isso que ele está se referindo. Né? Então, é um momento... Que a terra ainda não brotou, né? Não brotou. Começa a chover, e aí os tubérculos e as sementes deveriam começar a florescer, a sair da terra. E por que isso é cruel? Então, por que ele não comemora esse momento, né? Que é comemorado, né? É comemorado justamente nos Cantos da Cantuária, que é um poema medieval, né, do Chaucer. Começa o contrário, abril é o mais doce dos meses. Então ele vai no inverso aqui. Ele vai no inverso, de propósito. Por quê? Porque a Terra se move no sentido de memória e desejo, que são um movimento para o passado e para o futuro. Seria tão bom se continuássemos no inverno, cobertos pela neve, imóveis, né? Mas agora teremos que nos mover. E o futuro nada promete de bom.
né? E aí, nessa primeira parte, há uma série de referências ao horóscopo, ao tarô, às profecias que não vão se cumprir, né? O que a mulher que lê o tarô vê? Ela vê uma multidão andando em círculos, né? E no final, ele vai dizer cidade irreal, onde os mortos saíram da terra. Hoje em dia está na moda os zumbis, né? Mas é exatamente isso. Esses seres que suspiram, que olham para os próprios pés, que andam em multidões pela ponte de Londres. Ele vai se referir muito à hora violeta, que é a hora do crepúsculo, em que as pessoas saem do trabalho, né? E aí, justamente, ele imagina uma cena no final em que ele encontra um amigo, Stetson, você que esteve comigo nos navios, na guerra. Né? Ele se refere à guerra. Mas ele se refere a uma outra guerra, né? Isso que é estranho. Ele fala, você esteve comigo na guerra de Cartago e Roma, na Antiguidade. Né? Como se a cultura europeia estivesse já embebida de barbárie há séculos. Né? Quer dizer, a destruição é contínua, né? E o poema está exorcizando muitas camadas de tempo e de espaço. Né? Você, por acaso, aquele cadáver que você enterrou no seu jardim já começou a brotar? Né? Ele pergunta. Né? Então, por isso que se chama o enterro dos mortos. Tá. Então, tem algo de sinistro. Ele vai se referir ao deserto, né? Eu vou te mostrar o medo, né? Num punhado de pó, né? Há um futuro que não existe, a água que não vem, a chuva que não vem. Mas, no meio de tudo isso, há uma visão lírica. Né? Da menina dos lilazes, é isso? Exatamente. Ele vai ver uma menina com os cabelos úmidos, com os braços cheios de flores, né? E quando ele diz, falar não pude, meus olhos me faltaram, né? Contemplando no coração da luz o silêncio. Né? Então, como o nosso Manuel Bandeira, ele tem esse alumbramento, uma visão, né, que tem a ver com o florescimento, né, com a juventude, com o amor puro, né, no meio dessa terra devastada. Né? E no poema, ao longo de todo o poema, você tem como indícios de uma caminhada. Ele diz que se baseou um pouco nos ritos de fertilidade, não é? Antigos, egípcios e gregos, né? Que imaginam a volta da chuva, até algumas relações com o Santo Graal. Tem o rei pescador, que é um rei infértil, né? Na história do Santo Graal. Que ele está ferido e a terra toda se torna estéril. Né? Então, ele diz que usou muito livremente essa mitologia, né, que vai aparecendo ao longo do poema. Né? E é interessante. Bom, aí você tem, então, essas sequências, como se fossem camadas do tempo, cenas. Né? E aí, na segunda parte, que se chama Um Jogo de Xadrez, muda completamente o ambiente e você tem uma mansão, uma sala riquíssima, cheia de perfumes sintéticos, brisas, joias, candelabros, e uma mulher sentada assim na frente do espelho, histérica. Diz, o que nós vamos fazer? Não há nada o que fazer. Onde estamos? E uma voz, que talvez seja de um homem, responde, estamos no beco dos ratos, onde os mortos perderam os seus ossos. Terrível, parece Beckett, né? E aí, bonito. Então você tem esse mundo de muita opulência, mas estéril, vazio. E aí tem uma tapeçaria na parede, nessa sala muito chique, com a cena de Filomela, que é aquela figura da antiguidade que foi violada por um rei, né? E ele cortou a língua dela para que ela nunca contasse, mas ela se transformou num rouxinol e ela canta com voz inviolável no deserto. Né? Então você tem essas contradições entre cultura e barbárie na mansão rica e logo depois na cena seguinte, que se passa num bar de Londres, bem popular, que tem duas mulheres que você vê que são bem simples, numa conversa assim meio vulgar, e uma diz, o seu marido foi para a guerra, mas ele já deve estar voltando.
né? Quando ele voltar, ele vai querer saber o que você fez com o dinheiro que ele te mandou para você colocar uma dentadura, a set of teeth, né? E ela diz, eu gastei o dinheiro porque eu tive que tirar uma criança, né? Eu tomei pílulas e agora eu estou com essa cara velha. Você só tem 31 anos, você tem uma cara de velha. E aí elas têm essa conversa que revela, tanto na mansão quanto numa classe, digamos, mais pobre, essa futilidade das relações humanas, né? E, ao mesmo tempo, tem um garçom. Você sabe que os bares em Londres, não sei se ainda é assim, mas eles têm que fechar às 10h30, 11h. E tem um garçom que fala, apresse-se, está na hora, né? Que você deveria pagar e ir embora, né? Em inglês, hurry up, it's time, né? Mas parece o próprio tempo que está falando, né? E aí, essas duas mulheres se despedem com a frase da Ofélia, antes de se jogar no rio, né? Que é, boa noite, jovens donzelas, boa noite, né? Good night, sweet ladies. Né? Então, tem uma relação com o rio estranha, mas que tem relação com a água, né? Mais com a morte do que com a vida. Bom, e por aí vai o poema, na terceira parte, que é o Sermão do Fogo. O Sermão do Fogo. Que também são relações humanas de amores fugazes, efêmeros, o rio poluído, o rio Tâmisa, cheio de lixo, o rei pescador do Santo Graal que pesca num canal poluído. Também cenas em que as ninfas foram embora do rio, né? Bom, e aí ele está em Londres, está no Rio Reno, são as ninfas do Anel de cidade, né? Cidade, né? Muito, você vê que ele está em Londres. Na quarta parte, que é misteriosíssima, que é Morte pela Água. Então, você passou do fogo para a água, né? E é curta, né? É curta e muito lírica também, de novo, porque é sonora, como se fossem as ondas, essa morte pela água, né? Flebas, o fenício. E aí tem a ver com as cartas do tarô, que a roda da fortuna faz com que aquele que estava no alto agora tenha naufragado. E tem uma relação com a tempestade do Shakespeare. Tem uma canção, né, que fala, agora os seus olhos são pérolas, antes eram olhos, agora são pérolas. Né? Então, há uma metamorfose, que é uma característica desse poema, né? Os corpos que passam pela água e pelo fogo. Mas o final, que é a quinta parte, será triste ou feliz? Os intérpretes estão discutindo isso até hoje. O que disse o trovão, né? O que disse o trovão, né? Porque você tem uma paisagem desértica, uma montanha, uma caminhada pelo deserto, com sons muito longínquos de pássaros que anunciam chuva ou de um trovão que anuncia chuva, multidões caminhando, um momento meio surrealista de uma mulher que penteia os cabelos e que tem um filho morcego perto dela, uma cena muito estranha, as cidades que caem, que ruem, Jerusalém, Atenas, Londres, cidades ruindo, então lembra uma cena meio apocalíptica de guerra, e ao mesmo tempo o trovão sobre o rio Ganges. Ele diz uma palavra em sânscrito, que é dá, que é a raiz sânscrita de dar, também em português, né? Uhum. Mas as pessoas entendem de três maneiras, dá. Pode ser dar, pode ser ter compaixão, ou pode ser ter autocontrole, ter controle. Data, dayadvan e damyata. Três palavras em sânscrito, né? Que ele vai interpretando. Né? Dar tudo o que você é, ter compaixão, né? Deixar de se trancar com a própria chave em si mesmo. Ter controle como quem controla um barco no mar. Bom, a gente poderia falar longamente sobre o que cada um quer dizer, cada uma dessas coisas, mas ele termina com um enlouquecimento, com várias línguas ao mesmo tempo, o príncipe da Quitânia na torre arruinada, essas ruínas escoradas, e, finalmente, com o que seria um final de um dos cantos dos Upanishads, que é Shanti, né? Que quer dizer a paz que ultrapassa todo o entendimento. É um tipo de mantra, né? Como se ele estivesse implorando por paz, né? No final do poema, né? Uma paz profunda. Então, a gente não sabe se virá a chuva, se não virá, né? Nessa hora violeta do crepúsculo,
enfim. Né? Então, é um poema muito complexo, mas com cenas muito precisas e intensas. E como é que ele foi recebido quando ele surgiu? Quer dizer, essa interpretação se deu ao longo, enfim, isso foi em 1920, você falou que ele escreveu, quase 100 anos, então perto de fazer 100 anos desse poema. Como é que ele foi recebido naquela época, naquele pós-guerra? Olha, fez sucesso ou não? Pela crítica com a maior estranheza possível. E pelos estudantes e pelos jovens com grande empatia. As pessoas começaram a recitar esse poema, elas se identificavam, sem entender ainda o que queria dizer, porque ele disse... Bom, mas depois ele foi interpretado de mil maneiras, especialmente pelos New Critics, né, que viam um fio muito claro no poema. Hoje em dia já não se acha tanto isso, mas ele diz, bom, eu agradeço todas essas interpretações, mas, na verdade, isso são peças de lamentos rítmicos que saíram do meu peito. Porque ele mesmo não achava que o poema tinha unidade, né? Como se sabe, ele trabalhou bastante com o Ezra Pound, que era amigo dele, poema, né? A quem ele dedica o poema, né? E que ele dizia, o Ezra Pound, que ele foi um tipo de parteiro do poema, né? Sim. Que o Eliot escreveu e ele ajudou o poema a vir à luz, né? Bom, mas depois, então, na hora, não foi muito bem recebido, foi considerado muito estranho também o fato de que ele colocou notas no poema, né? Desde a primeira edição do poema, você tem algumas notas. Ele explica o poema, é isso? Não explica nada, mas ele diz de onde ele retirou as referências, as alusões, a Shakespeare, a Dante Alighieri, ao Baudelaire, a várias referências aos quadros parisenses, aos poemas, principalmente urbanos do Baudelaire, né? Porque as muitas cenas de Londres, né? E não explica nada, mas ele disse que ele colocou as notas apenas porque ele não queria ser chamado de plagiário, ele queria dizer exatamente de onde ele tinha tirado cada imagem, e também porque a edição do livro ia ficar muito curta. Então, para aumentar um pouquinho e tal, ele diz isso, não sei se é verdade, né? Mas na hora isso foi considerado muito pedante, né? Que história é essa de um poema que precisa de notas para ser decodificado? E, além do que, as notas, na verdade, ele diz, bom, eu me apropriei livremente da mitologia egípcia, ou do tarô, ou das histórias do Santo Graal, e, de fato, muito livremente. Ele vai transformando aquilo, né? Das peças do Shakespeare, né? Bom, mas ele tem, quer dizer, na verdade, tem livros e livros de explicação, né? Ele deu muito alimento para os críticos. E até hoje as pessoas vão procurar aqui e ali se o poema é um poema conservador, de nostalgia do passado, se ele está dizendo bem antes era melhor, ou pelo contrário, desde o começo da civilização você tem essas cenas terríveis de violência, né? E esse desejo de restauração que está junto, né? Na própria cultura, todos esses elementos estão misturados, né? A epígrafe do poema, não falamos sobre isso, é terrível, porque é uma profecia que Apolo faz para Sibila. O Apolo diz para Sibila, você terá a vida eterna. E a Sibila vai ficando cada vez mais velha, cada vez mais enrugada, ela já está virando pó. E ela diz para Apolo que ela deseja, que o maior desejo que ela tem é morrer. Né? Então, o começo é, Sibila, o que desejas? Né? Ela diz, o meu maior desejo é morrer. Então, a epígrafe não pronuncia nada de otimista. Né? Ela é tão velha quanto a cultura europeia. Né? E ela prediz um futuro que não parece dos mais alviçareiros. Né? Mas temos que lembrar isso, né? Que se trata de um poema escrito logo depois da Primeira Guerra. Por sinal, ele é contemporâneo exatamente contemporâneo ao Ulisses, do Joyce. Do James Joyce. E ele escreveu logo depois sobre, ele gostava muito do Ulisses. Ele fala, bem, assim como ele se refere ao poema dele e faz referências ao Ulisses. Ele diz, assim como no Ulisses, você tem um substrato mítico para falar do mundo contemporâneo, né? Enfim, como se tivesse uma mistura de ordem e desordem no livro. Esse poema, ele acabou marcando um momento da literatura, quer dizer, ele é americano, mas se naturalizou em inglês. A gente pode falar que
é um escritor inglês ou um escritor americano? Como é que a gente se refere a ele? É uma questão, porque ele e o Ezra Pound são considerados os pais do modernismo norte-americano. E ambos... Fizeram isso na Inglaterra. Fizeram isso, foram para a Europa, né? Por motivos até diferentes entre si, mas eles tinham uma grande atração pela cultura europeia, o que estranhamente é muito característico dos escritores norte-americanos, como a gente vê do Harry James, Sim. que estava na Inglaterra, já era mais velho quando ele foi para lá, do Poe, né? Que escreve contos baseados em Veneza, no mundo europeu, né? Mas o poema é um marco. É um marco enorme para o modernismo, né? Tanto americano quanto inglês. Né? E é um modernismo diferente do modernismo dos anos 10. Ele usa os mesmos procedimentos que o Picasso usava, por exemplo, que o Stravinsky usa na Sagração da Primavera, que é outra referência para o Eliot, mas não mais com aquele tônus otimista dos primeiros manifestos. Então, ele usa a assemblagem, a montagem, a decomposição, mas já com um outro tom, completamente diferente do primeiro modernismo. Bom, né? Professora, a gente está chegando ao final. Só queria dizer que existem várias traduções desse poema. Várias traduções. Várias traduções de poetas brasileiros, né, tal. Tem aqui a Idelma Ribeiro de Faria, tem uma tradução conhecida. O Ivan Junqueira também tem uma tradução bem conhecida. Tem alguma outra que você gostaria de citar para quem quiser ir atrás do poema? Então, no caso, o Ivan Junqueira, que traduz como Terra Desolada, a Idelma como Terra Gasta, o Paulo Mendes Campos, uma boa tradução, A Terra Inútil, e o Ivo Barroso, que traduziu também, não sei se o poema inteiro, não sei se o poema inteiro. Eu encontrei um trecho de tradução do Ivo Barroso chamado A Terra Devastada. Fez uma tradução um pouco diferente. Na verdade, ele explica aqui que procura usar, como era um poema modernista, ele procura usar palavras mais coloquiais. Então, ele faz uma busca da coloquialidade no poema, se bem que não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. Agora, a tradução, ela representa o poema ou é interessante fazer a comparação da língua quando se lê? É sempre interessante fazer a comparação da língua, né? Se você puder olhar como é que é em inglês, por causa da sonoridade, que é muito difícil sempre de manter numa outra língua, por causa das referências, não é? Mas eu acho as traduções boas, né? Eu já trabalhei um pouco com a tradução do Ivan Junqueira e com a Idelma Ribeiro de Faria, né? A gente tentou dramatizar uma vez com um grupo de teatro e funcionou. Muito bem. Ficou interessante. Professora, obrigado por suas explicações, obrigado por sua orientação aqui sobre o poema A Terra Devastada ou Desolada, do Eliot. Muito obrigada a vocês. Até a próxima oportunidade.